Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou na beira da avenida, no trabalho, tentando ganhar uma moeda, vai passar caminhão, ônibus, carro, funk, moto barulhento. Não repare, beleza? Nós temos notícia do Mengão para passar para vocês, mas antes deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Ó, e o Pedro ontem fez dois gols, vamos dizer assim, dois golaços, um golaço e um gol que nós já estamos acostumados, que é de peito. Beleza? E ultrapassou o Gabigol na artilharia do Flamengo no século e brinca. Nem olhei para o gol. Com 163 gols, camisa 9 se isola como o sexto jogador que mais marcou na história do clube rubro-negro. Esse gol que aí ele explicou lá. Eu vi que ele, o Fábio, no caso, né, saiu da área para chutar e pensei que se a bola viesse, eu iria chutar. Foi rápido, nem olhei para o gol. Fui feliz, pensei rápido e na falha do Fábio e fui feliz na finalização. Beleza? Atacante tem que pensar sempre no gol. Pelo contexto do gol, a artilharia do século vai ser lembrado para sempre. Disse o atacante após o jogo no seu primeiro gol marcado. Beleza? Ele marcou esse gol, marcou ainda o de peito, chegou a 11 gols na temporada. E agora aqui, ó, os artilheiros do Flamengo na história. Aí tem o Zico com 508, o Dida com 253, Henrique Frade com 214, Pirillo 209, Romário 204 e o Pedro 163. Eu tava fazendo as continhas aqui. Pedro tem 163 gols. Se ele ficar 3 anos no Flamengo e fizer 20 gols por ano, cada temporada 20 golzinhos, beleza? Dá 60 gols. Ele com mais 60 gols, ele chegaria a 223 gols. Com 223 gols, o Pedro se tornaria o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo. Não é no século só não, no Flamengo. Ele ficaria com 223 gols, passaria. Ele não precisa nem de 20 gols por temporada, tá? Só tô dando exemplo, porque, por exemplo, aqui, ó, ele precisa fazer 51 gols, na verdade. Porque o Henrique Frade tem 214 gols. 214, ele tem 163. Então ele precisa de 51 gols. Se ele ficar 3 temporadas, em 3 temporadas, vamos contar já com esse ano, nós estamos tem muito jogo pro Pedro ainda. Se ele fizer esses 53 gols em 3 anos, esse ano, 2027, 2028, dá um exemplo. Ele se torna o terceiro maior artilheiro do Flamengo. Ele tem condições de se tornar isso aí. E eu acho que ele vai bater, tá? Eu acho que ele vai bater. Lá, e os artilheiros do Flamengo no século é o Pedro com 163, o Gabigol 161 e o Bruno Henrique com 111, a Arrascaeta com 101. Aí depois vem o Renato Abel com 73. Beleza? Um volante, o Renato Abreu. E ó, ele falou que sonha com Copa do Mundo, que enquanto tiver lá, falou sobre o gol de peito, que ele pensou que era 6 gols, aí ele falou, agora ele sabe, ele falou, 7 gols, ele falou que, ele pensou, eu acho que é mais de 6, realmente é mais de 6, ele chegou ao 7º gol de peito na sua carreira, entendeu? E olha lá, o Pedro, e ele falou para o auxiliar, ele falou que o nome dele, que ele fez isso numa brincadeira com o Paquetá, no treino lá. Pedro com profecia e auxiliar, mostra mais recursos e amplia história no Flamengo, beleza? Aí ele falou que isso aí tava uma brincadeira, ele começou a fazer esses gols de peito no treino, e o auxiliar ficou meio cismado, falou, pô, mas por que você não tá cabeceando, não tá fazendo a coisa certa? E ele disse pro auxiliar não se preocupar, que ele já estava acostumado a fazer esse tipo de jogada. Lá, foi uma brincadeira entre eu e Paquetá, eu já vinha prevendo esse gol, no treino fiz isso. O auxiliar, o Zé, não tá o nome do rapaz, José Barro, tinha acabado de chegar. Fiz um lance desse no treino e ele veio falar comigo, foi repreender ele, só, né? Falei, fica tranquilo, que eu costumo fazer assim, ó. Acabou que saiu no jogo,
Fui abraçar ele, foi uma brincadeira entre nós. Muito feliz por mais esse gol de peito, mas principalmente pelo jogo que fizemos, disse ao GE após a partida, beleza? Então, isso aí já foi mais uma brincadeira entre eles. E aí perguntado para ele sobre seleção, sobre a importância lá de coisa, aliás, perguntaram para o Leonardo Jardins sobre o posicionamento do Pedro, a importância dele, sobre o negócio de falar que ele não marcava, que não sei o que. Ele perguntou, ó, não quero falar do passado, ele não quer falar sobre o trabalho feito pelo Luiz, só do presente. Conhecemos o Pedro, exigimos um comportamento que ele tem conseguido entregar e tem feito gols. Estamos satisfeitos com ele e com a atitude. Ele é um jogador completo na finalização, no apoio, bom para jogarmos de forma que jogamos hoje. Quando quisermos jogarmos em transição, temos o Wallace Ian e o Bruno Henrique. Ponto. Temos opções consoantes às nossas necessidades, afirmou. E ele ainda falou assim, ó. Olha lá o Pedro, ó. O que o Pedro falou sobre seleção? Claro que passa na cabeça, mas não é algo que eu fico pensando. Meu foco é o Flamengo. Quero evoluir aspectos físicos, técnicos, individualmente falando. Claro que é algo que passa na cabeça. Trabalho para isso. O Flamengo gera. O Flamengo nos deixa perto da seleção. Se eu continuar fazendo gol, fico muito feliz por esse início de ano. Espero estar lá. Até o último dia vou crer nisso. Estou pensando no meu trabalho, que é isso que vai me levar à seleção, afirmou. Beleza? E vamos falar aqui, ó. Começou a arranhar a garganta. Ó, o jornal espanhol elogiou a atuação de Pedro e colocou ele como um possível concorrente à vaga de 9 na seleção. O jornal espanhol coloca Pedro do Flamengo como candidato à seleção após a atuação no Fla-Flu. Beleza? Vamos direto à matéria do AS da Espanha, que colocou o Pedro como um possível candidato à vaga. Olha lá. Segundo o jornal, o Pedro voltou a se colocar como uma opção forte para o técnico Carlos Ancelotti ao marcar 2 gols no Fla-Flu. O veículo da imprensa espanhola ainda aponta que o perfil do atacante do Flamengo é diferente do padrão mais utilizado recentemente na seleção, o que pode ser um trunfo na disputa da vaga. Ainda de acordo com o jornal, Pedro disputa espaço com nomes como Igor Thiago e Igor Jesus na briga por vaga na camisa 9 da seleção. Beleza? É isso aí. Foi destaque até mesmo na Europa, o Fla-Flu e Pedro marcando mais gols. Aqui nós estamos falando de Pedro porque é o seguinte, nós temos que falar do Pedro, né, cara? O Pedro, eu falei, uma das críticas minhas, do ano passado, Felipe Luiz, sempre foi o ataque do Flamengo. Ele insistia com Bruno Henrique, Samuel Lino e Plata. Nenhum dos três entregava gol. Era pífio o número de gol dele. Os três juntos tinham 7 gols. E o Pedro tinha 15 gols, estava no banco. Entendeu? E eu criticava muito. E ele perdeu muito tempo com esse esquema tático do Felipe Luiz. Ele jogava muito pouco. Aí depois, quando jogava coisa. Mas você não pode ter um atacante como o Pedro no banco e ter 3 atacantes que, juntando tudo, não dá o número de gols que ele faz. Então, eu sou muito fã do Pedro. O Pedro tem que jogar, beleza? Não dá pra ficar no banco. Aí ele tava falando aqui que o Fábio, quando ele pegou a bola, o Fábio ele fez o gol, o Fábio falou, pô, você foi muito rápido. Porque eu chutei a bola, não deu tempo nem de eu voltar pro gol. Eu também não achei, foi falha do Fábio. Não foi falha do Fábio. Foi mérito total do Pedro. O Pedro joga muito, ele é muito inteligente. Ele disse, quando ele viu que o Fábio chutou a bola, ele pensou, pô, essa bola vier de mim, eu vou dar de primeiro. E a bola chegou. Mas o grande jogador, ele é isso, ele antecipa a jogada. O que foi que ele fez? Rapaz, sabe por que eu tô engasgando? Desculpa aí. Passou um caminhão aqui na avenida. Sabe aquele caminhão que solta aquela fumaça, mas aquela fumaça preta, e entrou aqui. Eu tô respirando, por isso que você tá vendo que eu tô assim. Invadiu toda a minha loja. Por isso que eu tô, desculpa aí, tá, rapaziada? Então, o Pedro, ele é aquele tipo de jogador fora da curva que ele antecipa a jogada e fica imaginando a jogada. Então, quando o Fábio colocou, ele falou, pô, essa bola vier em mim, eu vou chutar direto. Por incrível que pareça, a bola chegou nele, ele só matou e já chutou direto. E o Fábio falou pra ele depois do jogo, você foi muito rápido.
Porque o Fábio tava para voltar pro gol, ele não ia ficar lá adiantado, ele chutou e já tava voltando, só que foi tão rápido o lance que não deu tempo, beleza? Então ele falou que o Fábio falou para ele, e tinha gente da seleção, Pedro é destaque do Flamengo sob os olhares da seleção, tinha os auxiliares do Ancelotti, estavam vendo o Fla-Flu, beleza? E viram o Pedro fazer os golzinhos dele lá. Quem sabe isso aí ajuda ele, né, cara? Vai que ajudam ele. Será? Aí, vamos lá, ó. Vamos falar de uma outra pessoa. Samuel Lino. Ontem jogou bem. Deu duas assistências. Eu não sei se aquilo lá foi uma assistência. Ele deu um passe pro Pedro. Ele tanto é que foi mecânico. Ele antecipou e pegou a bola e jogou pro Pedro. Nem ele imaginaria que ali ia sair um gol. A turma tá contando como assistência pro Pedro. Meu, assistência é quando você tenta dar um passe pro cara realmente fazer o gol. Então, não, eu vou dar esse passe aqui pro cara tentar fazer o gol. Ali o Lino, ele não deu uma assistência, ele deu um passe pro cara no meio de campo. Só que o Pedro, ele foi tão genial que ele transformou aquele passe em assistência. Eu não contaria como assistência, sei lá dizer. O Lino jamais imaginaria que o Pedro ia pegar com a bola e ia fazer aquele gol lá e chutar pro gol. Essa é a verdade. Beleza? Então contaram como assistência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Lino jogou bem. Eu fico feliz que eu critiquei muito e critico muito o Lino. Acho que ele ainda está muito abaixo no Flamengo, ok? Ele chegou apresentando um futebol, por exemplo, pô, contratamos um puta de um jogador. E depois caiu tanto. E por que eu torço pro Lino dar certo? Porque o Bruno Henrique, a gente sabe que já está numa certa idade. Tá para renovar até 2027, beleza. Mas já não é o mesmo Bruno Henrique. A gente sabe disso, o cara vai estar indo para 37 anos. E o Samuel Lino tem 26. Então é dele que não vão precisar. Cebolinha tá indo embora. Então eu torço muito pra ele. Mas que ele tá abaixo, tá. Mas ontem jogou bem, beleza? Ontem fez uma boa partida e a torcida reconheceu a partida do Samuel Lino. Tanto que nas redes sociais todo mundo foi lá elogiar o Samuel Lino pela partida dele e pelos últimos jogos que ele fez, tá? Olha lá. E quem é o outro? O Paquetá. O Paquetá ontem comandou o meio de campo. Eu vou falar pra você que eu assisti o jogo no meu trabalho, não fiz vídeo logo após, porque eu estava no trabalho, mas estou comentando um pouco. O Paquetá fez de tudo ontem. Marcou, deu passo, combateu, distribuiu jogada. Ontem o Paquetá jogou fino da bola e pouca gente falou isso. Ah, só falaram que ele jogou bem. Não, ontem ele jogou muito bem. Não é que ele jogou pouco, né? Ele jogou muito ontem. O Paquetá jogou muito ontem. Já havia jogado lá na altitude lá também. E ontem também jogou muito. O Paquetá vai começar a dar alegrias para nós, tá? E o Carrascal? Bom, o Carrascal... Rapaziada, a fumaça tá doida aqui, tá? Desculpa aí. O Carrascal vai ser multado no Flamengo de novo. Lembrando que contra o Corinthians, ele já deu aquele soco no Kaká cotovelado. Se não me engano, foi cotovelado nisso. E foi multado no seu salário. Essas multas do salário não é porque só o cara foi expulso. Não é porque o cara foi expulso. É pela imprudência do jogador. O Flamengo analisa. Ele poderia ter editado? Claro que pode. Pô, ele deu um carrinho por trás, na tesoura por trás, no meio de campo. Não tinha necessidade. Deixa o cara percorrer, ele vai lá, tenta cercar, vai, entendeu? Não, ele deu um carrinho por trás. No camarada. Poderia ter prejudicado o Flamengo. O Fluminense tem empatado, deixando o Flamengo para mais. Foi a mesma coisa com o Corinthians. Contra o Corinthians, ele deu cotovelado no cara. Entendeu? Então o Carrascal vai ser multado pela diretoria do Flamengo. Já é a segunda é a segunda vez que ele está sendo multado só este ano. Beleza? Ó, e agora vocês vão gostar aqui, hein? Agora vocês vão gostar porque essa notícia é boa. Rodrigo Muniz, lembra dele? Centroavantão do Flamengo, que surgiu no Flamengo, nem ficou muito tempo no Flamengo, já foi para a Inglaterra e está lá na Inglaterra. Ele deu uma entrevista, deixa eu ver qual, a ESPN, e ele disse que tem vontade de voltar ao Flamengo e que tem uma relação muito boa com o Flamengo. Ele ainda tem amigos no Flamengo, ele sente saudade do Flamengo e ele tem vontade de voltar a jogar no Brasil pelo Flamengo. O Flamengo está procurando um atacante, só que ele é caro. A última vez que estava vendo o preço dele é 60 milhões livres. Mas quando o jogador quer sair, a gente sabe que esse valor é baixo. O Flamengo está atrás de um atacante. O cara já é identificado com o clube, é cria da base. Ele já foi eleito várias vezes o melhor jogador da Premier League em um mês. E lá eles elegem o melhor jogador do mês. Ah, o melhor jogador do mês, quem é?
Ele foi umas 2, 3 vezes o melhor jogador do mês na Premier League. Ih, não quer parar. Rapaziada, parei um pouquinho para atender um cliente aqui, voltamos aqui. Então, rapaziada, ó pra você ver, o Rodrigo Muniz, que já foi várias vezes eleito lá, várias vezes não, umas 2, 3 vezes como o melhor jogador do mês na Premier League. Falando aqui, ó, eu tenho uma conexão muito forte com o Flamengo, ainda tenho amigos que jogam lá, tenho um carinho especial, eu sou cria do clube, eu tenho vontade de voltar, até por ser brasileiro, por essa vontade que eu tenho de jogar futebol, com certeza iria voltar sim, disse Muniz. E aí? Beleza? Eu sinceridade pra você, depois de uma entrevista dessa aqui que ele deu pra ESPN, mano, eu ia atrás dele, já que o Flamengo tá procurando, como fala, um centroavante, é atrás dele mesmo que eu iria. Beleza? Rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui porque tá uma fumaceira aqui dentro, meus olhos tá ardendo, minha garganta tá ruim, vocês viram aí, desculpa aí. Espero que vocês tenham gostado da notícia, até tentei passar a notícia um pouco mais rápido pra vocês, não é assim, o vídeo ficou longo. Deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto, até mais.